Olá, eu me chamo Eric, eu sou um mero viajante e este é o meu vídeo de retorno aqui pro YouTube para falar com vocês sobre a novidade que eu tô colocando lá no meu Instagram, que quem já me segue sabe do meu início de uma nova jornada para o meu tão sonhado intercâmbio na Europa, mais especificamente na Irlanda, em Dublin. E eu estou muito animado, estou cheio de conteúdo para gravar para vocês. Esse é só o vídeo inicial. E para comemorar tudo isso, eu vou levar vocês para fazer um passeio comigo lá no Parque da Água Branca. É um parque que tem aqui em São Paulo, um parque lindo. A gente vai conversar mais detalhadamente sobre como surgiu esse intercâmbio, enfim. Eu sempre tive vontade de realizar esse sonho de fazer o intercâmbio e hoje, com 30 anos de idade, pela primeira vez eu vou fazer o intercâmbio, eu vou fazer minha primeira viagem internacional e eu quero compartilhar isso para incentivar outras pessoas a nunca desistir do sonho. Então vamos comigo que eu vou contar tudo para vocês. Cheguei aqui no Parque da Água Branca e antes de eu procurar um lugar para a gente sentar e conversar, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês tiveram algum sonho de adolescente que vocês nunca conseguiram realizar? Pois bem, essa foi a pergunta que eu fiz antes de começar a escrever sobre esse vídeo, porque eu acho que é uma coisa muito importante e tem tudo a ver com esse intercâmbio que eu vou fazer e mostrar para vocês aqui. Então vem comigo. Eu vou tentar ir para a parte que tem só vegetação, porque o negócio aqui tá complicado. É muito barulho, é muita gente passando. Tudo bem que é um parque e tal, mas assim, eu acho que o senso de você fazer silêncio hoje já no Brasil já não existe mais, gente. Desculpa falar, mas é uma opinião minha. As pessoas já não fazem mais silêncio, principalmente por ser um lugar que é muito propício para isso, para você relaxar, ficar tranquilo, mas não, aqui tá difícil. Vamos tentar encontrar um lugarzinho legal pra gente conversar. Encontrei um lugar um pouco mais tranquilo. As pessoas só passam ali na frente, mas acho que aqui dá pra gente conversar melhor. Como que surgiu tudo isso? Então vamos lá. Lá estava eu com 17 anos no ensino médio. Uma época em que, eu não sei se ainda hoje existe esse tipo de programa, mas numa época em que as pessoas costumavam ganhar bolsas de intercâmbio para estudar no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, na Irlanda, vários outros países. E eu sempre soube que viajar era a minha maior paixão e eu precisava ganhar esse intercâmbio. Porém, como que acontece? Naquela época, para você ter acesso a essa bolsa, quais que eram os requisitos? Você teria que ser um excelente aluno, ter excelentes notas e fazer um curso de inglês que você era selecionado por ter essas excelentes notas e se dar bem nesse curso de inglês. Porém, o que que acontece? Eu fui o tipo de pessoa que nunca me dei bem em matérias básicas, né? Língua portuguesa, matemática. E eu acho, para mim, eu tenho essa percepção que hoje em dia isso não define um bom aluno. Porque eu sempre tive o pezinho ali naquela veia artística, eu sempre fui bom em arte, eu sempre fui bom em criatividade, e isso nunca foi reconhecido. Mas essas bolsas de intercâmbio, eu tenho certeza que se eu tivesse sido sorteado na época, eu teria sido um dos melhores alunos, pois eu acho que
as notas, um bom aluno não se resume a notas de matemática e português. E foi nessa época que a chavinha virou. Eu fiquei muito chateado porque eu não soube que estava tendo esse programa de intercâmbio, então não consegui me preparar. Quando eu fiquei sabendo, as aulas de inglês já estavam acontecendo, as pessoas já estavam fazendo essa aula. E eu tentava a todo custo entrar nesse programa, nessa aula, e eu não conseguia porque eu não era bom em matemática, eu não era bom em português, eu vivia um pouquinho na média, no máximo tirava nota 8 e assim por diante. Mas, gente, eu não concordo com esse tipo de ensino. Uma nota em matemática e português não define um bom aluno. Eu tenho certeza que se eu tivesse feito esse curso de inglês, eu teria sido um dos melhores alunos. Eu teria conseguido essa bolsa de intercâmbio, mas por falta de oportunidade de reconhecimento de alunos que não tinham 10, por exemplo, em matemática, que era o meu caso, infelizmente, eu não tive acesso a essa oportunidade. Então foi aí que virou a chavinha. E eu comecei a procurar agências de intercâmbio para conseguir acreditando eu, de uma forma paralela para esses países. Então, na época, aquilo mexeu muito comigo, porque eu imaginei que nunca mais eu iria conseguir fazer intercâmbio, porque a única oportunidade que eu tinha era aquela. A saída foi recorrer a escolas de intercâmbio, era um sonho impossível naquela época. Eu não trabalhava, eu tinha 17 anos de idade, comecei a trabalhar com essa idade justamente para tentar juntar esse dinheiro para fazer intercâmbio, que a gente sabe que enfim, né? Não vou mais entrar nesse detalhe. Nessa época que eu comecei a pesquisar sobre intercâmbio, eu conheci a escola que tem em Dublin, na Irlanda, e ela oferecia bolsas de estudo para você ganhar 100% de isenção na matrícula e no curso. Você teria que fazer a comprovação financeira de euros que a Irlanda exige. Nessa época eu também fiquei muito desmotivado, porque você tinha que pagar uma taxa para participar desse programa de bolsa de estudos, e eu também não tinha condições nessa época de fazer a inscrição nessa bolsa de estudo. E foi passando, então aí eu comecei a seguir o modelo tradicional, que é você fazer faculdade, começar a criar, desenvolver o seu futuro, blá blá blá, todo aquele passo a passo que as pessoas falam que é o correto, né? Beleza, para algumas pessoas sim, é o correto, é o que as pessoas fazem, as pessoas se identificam, mas não era o meu caso. Você passar o resto da sua vida estudando e aprimorando para você ganhar, sei lá, 3 salários mínimos, para, sei lá, uma casa em 30 vezes e ser felizes para sempre. Essa não é a minha realidade. Existem pessoas que é super feliz assim, e eu super concordo, tá tudo bem também, mas o meu caso não era esse. E depois de eu ter seguido todo esse sistema, ter concluído ensino médio, ter feito faculdade, ter encontrado um bom emprego, o que aconteceu? Então, com 25 anos, eu virei a chave novamente. Eu falei, não, agora eu vou dar o meu sangue, que eu preciso fazer esse intercâmbio. Viajar o mundo é o meu maior sonho, então vou fazer o máximo possível para que eu consiga fazer isso. Então, comecei a criar conteúdo voltado a isso, sem postar. Eu fazia conteúdo, eu lembro até hoje, era Eric na Irlanda, o nome do canal que eu ia abrir. Eu tenho provas aqui para vocês verem, eu vou ver se eu consigo, eu vou colocar aqui para vocês verem. Olá para você que também é um sonhador, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nesse canal eu mostro um pouquinho de como vai ser a minha trajetória até a realização de um sonho. Que eu estou fazendo brigadeiros para conseguir uma graninha extra aí para fazer esse intercâmbio que a gente sabe que não é fácil, não é barato. A princípio, o país que eu estou focando é a Irlanda. Eu acho que vale super a pena continuar e não desistir. Pessoal, aqui está o material que eu comprei. Nada me impede que talvez no futuro eu vá para as ruas para tentar vendê-lo. Nesse intercâmbio, eu quero dizer para vocês que não desistam. Então, comecei a fazer brigadeiro para vender, para conseguir realizar esse intercâmbio. Fiz pudim, comecei a gravar conteúdo e tava com toda a euforia possível e mais uma vez, como é normal do ser humano, eu desisti, porque eu via distante mais uma vez. É uma coisa que você achava que nunca ia acontecer. Mesmo com 25 anos, com tanta vivência, eu ainda assim não estava preparado ainda para realizar esse intercâmbio, então eu desisti. Parei com tudo que eu estava fazendo e voltei
a pensar em criar uma carreira aqui no Brasil, estudar RH, que é a minha profissão, e crescer e galgar uma carreira grande, etc. E passaram-se novamente o tempo, passaram-se os anos. Eu resolvi me mudar com 28 anos para São Paulo. Foi quando eu vim para cá, para São Paulo, tentar a vida, né? Porque eu já estava de saco cheio, morando em Recife. Eu precisava dar um rumo, eu precisava fazer alguma coisa para se fazer o trem andar, sair dessa loucura que era você achar que não ia conseguir nada, você não tentar, ficar nessa, porque eu ia ficar sempre com essa culpa de nunca ter arriscado e nunca saber como foi. Eu preferia, me arrepender de ter arriscado do que ficar pensando como teria sido se eu não tivesse arriscado. Então, eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar na minha área, arrumei um bom emprego, entre aspas, arrumei um bom emprego. Fui feliz por um curto período e eu precisei virar a chave de novo. Eu falei, não, eu preciso mudar, eu preciso tentar. Se eu não tentar, eu não vou conseguir. Eu preciso fazer esse intercâmbio. E novamente já vai eu começar a planejar. Mas Deus é tão maravilhoso que vocês vão ver que incrível que é essa história de eu ter conseguido fazer esse intercâmbio. Deus é incrível. Eu comecei a pesquisar quando eu estava trabalhando um intercâmbio para a Espanha. Eu queria fazer um curso de estudo e trabalho na Espanha. Então eu comecei a me planejar e me preparar para isso. Só que desde o começo, o meu sonho era fazer um curso de inglês, fazer um intercâmbio de inglês. Porque inglês é uma cultura que eu gosto, é uma língua que eu me identifico, tanto no conteúdo cultural, musicais e etc., quanto a língua em si. É por isso que eu falo, acreditem em Deus, acreditem na sua fé, independente de qual que seja a sua religião, que vai dar certo. E eu lembrava de pensar muito que se eu não fizesse isso agora, já com 30 anos de idade, quando que eu iria fazer? Quando que eu iria conseguir realizar esse sonho? Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Não desistam, persistam. Se o sonho de vocês é ter um cachorro, se o sonho de vocês é ter uma casa, se o sonho de vocês é ter uma moto, um carro, façam. Acreditem na fé de vocês e façam. Porque vai dar certo, independente de qualquer coisa. Uma hora vai dar certo. Então, façam. Bom, esse foi praticamente o resumo, por isso que eu quis trazer vocês aqui no parque, para trazer essa tranquilidade que é você sentar num parquezinho desse, ó, e trocar essa ideia, principalmente sobre intercâmbio. Um resumo de como que eu cheguei até aqui, como que surgiu essa ideia de fazer intercâmbio. E é bem resumido para o vídeo não ficar muito grande, porque eu não gosto de vídeo muito grande, eu gosto de ser dinâmico o máximo que eu puder. Simples, rápido e eficaz. Então é isso. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, dessa conversa assim para um lugar desconhecido e fazer esse tipo de vídeo, clica aqui em gostei, deixa um comentário, inscreve nesse canal, ativa o sininho. Se você tem um sonho de fazer intercâmbio, me acompanha porque vai ter muita coisa interessante aqui. E não desiste, colega, não desiste que uma hora chega a sua vez também. Até a próxima. Me acompanhe no Instagram. No Instagram tem muita coisa lá que tá acontecendo e rolando muito legal. Então vamos comigo pra Irlanda.